O projeto de lei que prevê o fim das chamadas saidinhas temporárias deverá ser votado na Comissão de Segurança Pública, tão logo os parlamentares retornem do recesso. Pelo menos foi o que informou o senador Sérgio Moro. Se a comissão aprovar essa proposta, ela será encaminhada ao plenário. Só que só será votada de fato quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautar o projeto. É ele quem comanda essa agenda. O PL tem autoria do deputado federal Pedro Paulo e foi aprovado na Câmara com 311 votos favoráveis e teve relatoria do então deputado federal Capitão Derrite, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Informação adiantada pelo senador Sérgio Moro, que é integrante da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, revelando que essa proposta deve sim ser votada já no retorno dos senadores aos trabalhos após o recesso. Bem, tudo o que está acontecendo, esses números que a gente tem trazido, os debates que acontecem aqui e também em grande parte da imprensa, tudo isso acaba pressionando os senadores para uma apreciação breve? Sem dúvida, embora esse tema não seja propriamente um tema novo. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, nossa querida audiência. Se eu não me engano, o primeiro projeto tratando desse tema foi de autoria da senadora Ana Amélia. Esse projeto reduzia as saidinhas de 5 para 1. Outros projetos foram apresentados, como um projeto do deputado Pedro Paulo e um projeto do capitão Derrite. Derrite, ele acabou assumindo a relatoria desse assunto na Câmara e consolidou todos os textos em um único projeto de lei que acaba com as saidinhas. Esse tema ganhou uma relevância maior agora, na minha opinião, porque nunca que eu me lembre nós tivemos um secretário de segurança que expõe com tanta clareza o problema da reincidência criminal, como o próprio Derrite, que agora é secretário de Segurança de São Paulo, vem fazendo. Derrite já explicou o problema da polícia não é prender o bandido. O problema é prender o mesmo bandido 30 vezes. Esse projeto entrou na pauta da Câmara porque fez parte de um compromisso assumido por Arthur Lira com a bancada da Segurança Pública. Arthur Lira cumpriu o compromisso, programando uma semana de votações só sobre esse tema. Um outro projeto muito importante que foi votado é o que tipifica o novo cangaço, que também está parado no Senado. É isso, retomada da análise e votação desse projeto que prevê o fim desse benefício das saidinhas temporárias para presos, especialmente naquelas datas festivas. E observamos no último Natal um grande contingente de presos que saíram e não retornaram. Também com a gente, Alan Gani, aqui no programa. Alan, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A promessa é que os senadores façam isso já no retorno das férias, muito provavelmente em fevereiro. Antes tarde do que nunca? Antes tarde do que nunca. Boa noite, Caniato, a toda a audiência. A saidinha é um sintoma da impunidade da nossa justiça. Primeiro, que concede um benefício ao criminoso e durante esse período que ele tem a saidinha, o que ele faz? A maioria deles pratica mais crimes e muitos não retornam, aproveitam o benefício e um benefício bastante generoso para não voltar para a cadeia, né? Então isso mostra a impunidade da nossa justiça e também essa visão ideológica, cheio de benefícios para os bandidos e pouco benefício para as vítimas, porque com essas saidinhas a gente sabe que aumenta muito a criminalidade no final do ano. E quem paga a conta muitas vezes com as suas próprias vidas é a população de bem. O fim das saidinhas em análise aqui com a gente. O Senado deve retomar essa discussão e muito provavelmente vai votar essa matéria na Comissão de Segurança Pública em fevereiro, retorno dos senadores. Essa foi uma informação divulgada e adiantada pelo senador Sérgio Moro, que integra, inclusive, essa comissão no Senado Federal. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também quero pedir sua análise acerca dessa possibilidade de retomada e apreciação desse projeto na volta dos senadores. Só que a votação em plenário, propriamente,
vai depender do agendamento do presidente da casa, que é ele quem comanda a pauta, os temas que serão apreciados em plenário, não é isso? Sem dúvida. Bom, pelo que a gente vê aí da manifestação do Sérgio Moro, ele está assistindo o Pingo nos Is, porque a gente passou a semana inteira falando disso e batendo nessa mesma tecla. Eu mesmo pedi que senadores honrem seus mandatos e recuperem esta pauta, porque não é possível. Esse assunto, ele está tramitando há mais de 10 anos agora. Não é possível uma matéria, 10 anos, uma década, correndo dentro do Congresso Nacional. Então, assim, e algo tão importante, nós temos vítimas desse atraso, dessa morosidade, porque enquanto isso não é votado, nós temos as saidinhas acontecendo, nós temos os criminosos rescindindo em seus crimes e temos pessoas sendo mortas. Então não é possível, como tivemos agora no final do ano. É preciso acabar com esse negócio de saidinha. E aliás, a gente vai mudar a semântica. É saidona, é saidaça. Isso aí é um absurdo. É um despautério completo, isso não deveria existir. Não há nenhuma estatística que corrobore qualquer benefício da saidinha na ressocialização de presos. Ponto. Vamos parar de fazer política no achismo, tirar da cartola, tirar do bolso ideias e colocar no debate público como política pública, sem que você consiga respaldar faticamente isso. Não há nenhum estudo, as pessoas hoje, os políticos hoje fazem o que querem e não conseguem nem justificar, quer dizer, não para em pé essa história de saidinha, de saidão, né, de preso, de criminoso, que já está em progressão de regime. A progressão de regime que, inclusive, precisa ser revista também, né? Então, nós temos aí o absurdo do absurdo. Infelizmente, nós temos um ecossistema que protege o criminoso e a vítima que se dane. O cidadão, é bom sempre lembrar, a justiça deve estar do lado do cidadão. Não é possível. Quem viola a lei deve ser separado do convívio social, deve punir, deve ser responsabilizado, deve ser punido, né? E se fizer ali tudo direitinho, não tiver cometido nenhum crime hediondo, não tiver matado ninguém, se ele tiver condições psicológicas, né, de ser recuperado socialmente, que seja através do trabalho. É preciso, inclusive, colocar essa população carcerária enorme, imensa, supercarcerária nessa população, uma superpopulação carcerária, para trabalhar. Se colocar essa gente para trabalhar, provavelmente a gente vai conseguir até melhorar o PIB. Daniel, aliás, muito boa noite a todos vocês, meus colegas de bancada e a nossa audiência. Projeto de lei que pretende acabar com o benefício das saidinhas temporárias para os presos do país. Eu vou voltar com o Roberto Mota. Mota, o Dantas trouxe um elemento importante para a gente também discorrer, dizendo que faltam elementos, estudos, números que comprovem que essa ferramenta da saidinha funciona, sobretudo, para ressocializar e reintegrar esse preso à sociedade. Qual era a ideia inicial dos congressistas, das autoridades, quando instituíram esse dispositivo e por qual razão não deu certo? Olha, o Dantas está absolutamente correto. A maioria dos absurdos, a maioria das decisões, a maioria dos dispositivos que foram criados aqui no Brasil, em termos de legislação penal, não encontra amparo nenhum, em nenhum tipo de evidência. Na verdade, a maioria vai na direção contrária ao que já se conhece. Eu sempre cito aqui o Prêmio Nobel de Economia de 1982, o economista americano Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel mostrando que a atividade do criminoso é movida a riscos e benefícios. Se os riscos, os custos do crime forem muito altos e os benefícios forem baixos, a maioria dos criminosos não vai cometer crime, né? Isso já foi comprovado, isso é de 1982. Existe uma grande quantidade de trabalhos científicos, de evidências baseadas em dados, que muitas dessas evidências eu descrevo no meu livro, A Construção da Maldade. Tudo isso é solenemente ignorado aqui no Brasil, porque aqui impera
a ideologia, né? Como o Alan Gandhi já explicou, aquela visão do criminoso como bom selvagem, que vem desde lá do Rousseau. É um coitado que cometeu o crime porque ele foi forçado, obrigaram a ele não teve alternativa porque a sociedade capitalista forçou ele a fazer isso. A gente já ouviu da boca de uma filósofa, é a sociedade capitalista que traz para o sujeito desejos que ele não consegue satisfazer com a renda que ele tem, então aí ele tem que assaltar, ele tem que sequestrar, extorquir e uma série de outros crimes. Nada disso, nenhuma dessas decisões, inclusive essa de saidinha, tem qualquer amparo na realidade. Como eu já expliquei aqui, essa coisa de ressocialização é uma fantasia. Isso não existe. O que existe é reabilitação. E reabilitação todo mundo sabe o que é. Você faz uma coisa errada, você chega à conclusão que errou, se arrepende, compensa aquele erro que você cometeu e decide: daqui para frente eu não vou mais fazer isso, daqui para frente eu vou levar uma vida decente. Nessa sua decisão não entra nenhum projeto de lei de nenhum deputado, não entra nenhuma decisão do governo federal. Entra só a sua consciência, o seu senso de moral e a sua determinação. Acontece muitos casos de criminosos que abandonam a vida dos crimes, mas o fator principal é a decisão deles, não a saída na cadeia em 5 feriados durante o ano, por 7 dias até em cada uma dessas saídas. Isso é um absurdo. São bons pontos para a gente discutir com os nossos analistas. O Alan Gandhi está com a gente. Alan, você é economista, inclusive trabalhou em várias consultorias, sabe avaliar e analisar bem os números e como isso acaba tendo como consequência em outras ações. Os números trazidos até aqui, quando falamos de saídas temporárias, sinalizam que essa ferramenta, esse dispositivo, não funcionou até aqui, né? Exatamente. E o Mota, ele trouxe um ponto bastante importante. Quer dizer, a ideia de criar a saidinha, e o Dantas também falou sobre isso, não tem nenhum amparo em fatos, não tem amparo jurídico, não tem jurídico, né, de outros países, não tem amparo na evidência internacional de que isso melhorou, ou seja, não tem amparo científico, é um amparo puramente ideológico, como se o desejo fosse transformar em realidade. Qual que é o desejo do formulador da saidinha? Olha, eu vou conceder o benefício porque eu acredito, né, no meu mundo de fantasia, que o bandido, ele vai sair, ele vai ver a família dele, ele vai tomar a cervejinha lá no final do ano e ele vai voltar. Esse é o desejo fantasioso dele, não é o mundo real. O mundo real significa que a saidinha aumenta a criminalidade. E no Brasil, a gente acaba fazendo política pública, Caniato, sem nenhum amparo em evidências empíricas. Por exemplo, nos Estados Unidos, para aprovação de algumas medidas de segurança, você tem que provar minimamente que aquela medida ela vai ter uma eficácia. Chegando, por exemplo, até casos extremos de artigos que provam que o aumento de número de policiais reduz a criminalidade. Parece óbvio essa hipótese, mas eles vão lá e provam isso estatisticamente, isolando as variáveis com modelos econométricos sofisticados para embasar a política pública. E no Brasil é um puro achismo, né? É da cabeça do burocrata que não tem noção de realidade, que não é afetado pela realidade e que não responde por suas decisões. Ele não tem as consequências das suas decisões. Esse é um grande problema, porque ele não tem a pele em risco. Então ele toma decisões, né, e faz um experimento social, mas ele não vai ter a pele em risco. Quem tem a pele em risco é a população, e principalmente a população mais pobre. Porque muita gente acha que isso é reclamação da classe média. Quem é mais afetado pela criminalidade é justamente a população mais pobre, que pega ônibus, que está lá com o seu celular, que custa um salário inteiro o celular, e aquela pessoa muitas vezes utiliza o celular para o trabalho ou mesmo para outras finalidades, e ela é assaltada no ônibus. Aí ela vai lá e compra outro celular, roubam de novo o celular dela. É a população mais pobre que é a vítima. Dantas, houve inspiração em países desenvolvidos quando isso foi instituído aqui no Brasil, não foi?
Ô Daniel, eu tava rindo aqui porque o Gani falou de experimento social e não sei por que me veio à mente a coletiva do Haddad falando da MP da reoneração, né, dizendo o seguinte, que a gente, vamos fazer essa MP, fazer uma reoneração gradativa, vamos testar para ver o que dá. Tentativa então, e assim, erro. Tentativa e erro. Você imagina, né? Você imagina. Agora aplica isso para o regime carcerário, para a prisão, olha, nós temos aí uma população carcerária hoje próxima de 1 milhão de pessoas, né? Imagina se essas pessoas produzissem algo, porque hoje elas gastam mais de 3% do PIB. Gane 3% do PIB. Imagine. Vamos transformar esse pessoal em força de trabalho. Exato. É uma ótima forma de reabilitar, como me corrigiu ali o Mota, é o termo correto, é reabilitação. Política não é reabilitação. O que reabilita é o trabalho. Então vamos lá, vamos botar esse pessoal para trabalhar. É assim em vários países. O sujeito tem condições físicas, psíquicas de exercer um trabalho, de executar um trabalho. Olha, a gente está precisando construir rodovia, construir ferrovia, então precisamos construir metrô. É uma forma ótima, o sujeito tem lá o trabalho, pode inclusive reduzir a sua pena e ter ali um dinheiro que hoje vai, né, que é pago aí uma bolsa. Não, bolsa nada, tem que ser um salário, e o salário vai para um fundo, se ele não tiver família, vai para um fundo que quando ele conseguir sair da cadeia, ele já tem o dinheiro para recomeçar a sua vida. Aí você tem uma política prisional correta. O resto é essa bajulação. Aqui a gente tem que mudar essa cultura. A gente tem uma cultura, né, de o sujeito que trabalha, que ganha a sua vida, que paga os seus impostos, é o comum, é um sujeito ordinário. Ele não faz vista para uma sociedade. Agora, bota um criminoso que cometeu vários crimes e depois diz que se arrependeu. Todo mundo bate palma e quer saber da vida dele, quer fazer até filme. A gente tem que mudar essa cultura de endeusar, de idolatrar. É criminoso. Não é possível. Isso cria, naturalmente, uma sensação generalizada na sociedade que acaba se transformando numa cultura de que tudo bem, vamos lá, o legal é o jeitinho, é o se dar bem. O que é meu, mas se eu não posso vacilar, porque se eu encontrei no chão é do outro. Eu tenho o meu compadre esteve no Japão e ele esqueceu no metrô a bolsa dele com a câmera, com o passaporte, com dinheiro, com tudo. Imagine, ele estava com o meu afilhado, se distraiu, deixou. Ele ficou desesperado, naturalmente. Ele foi no caixa, na bilheteria lá e perguntou, olha, eu esqueci a minha bolsa. O cara virou para ele e falou assim, fique tranquilo, o seu vagão, esse trem, ele vai passar daqui a 15 minutos de novo. A sua bolsa vai estar lá. Passou 15 minutos e a bolsa estava lá. Abriu o vagão, a bolsa estava lá. Ninguém tocou na bolsa. Então é uma questão cultural profunda, enraizada. É preciso um choque cultural. Ele começa devagarinho, começa com uma semente que é plantada. A gente está plantando essa semente aqui. Eu espero que ela frutífere, que ela dê frutos. Pois é, o Mota está fazendo algumas anotações, vai ter algum complemento a fazer. Problemas do nosso sistema carcerário, muitos gargalos e também as políticas penais. O Dantas lançou a necessidade dos presos trabalharem para bancarem eles próprios nessa condição e também gerarem alguma coisa para o país. Ô, Mota. Pois é, e aí vem a grande surpresa para vocês, para muita gente, para a maioria das pessoas, foi para mim, essa legislação já existe, está aprovada, isso que o Dantas descreveu é perfeitamente possível, eu já vi isso acontecendo, eu visitei uma cadeia pública, não é privada, não é nenhum experimento, em Indaial, em Santa Catarina, é exatamente isso que o Dantas falou, uma empresa colocou uma linha de montagem lá dentro, os presos trabalham, recebem um salário, na época era bem maior do que o salário mínimo, 80% fica guardado para quando eles saírem e o resto, uma parte fica com os presos para eles comprarem necessidades e, em teoria, essa é a única parte que não foi implantada ainda, né? Uma parte desse dinheiro deveria ir para indenizar as vítimas dos criminosos. E aí, por razões legais, quando eu visitei lá, essa última parte não estava funcionando. Mas o resto, eu vi um criminoso, preso, acabou de cumprir sua pena, estava saindo recebendo um cheque de R$15 mil para recomeçar a sua vida. É uma cadeia onde não entra droga,
não tem arma, não acontecem crimes, é perfeitamente possível. Não acontece porque, na maioria do nosso sistema de justiça criminal, impera essa mentalidade, né, do bandido, vítima da sociedade. O bom é deixar as cadeias na mão das facções. Segundo ponto, isso que o Alan falou, essa decisão de ignorar os fatos, gera alguns episódios bizarros. Não sei se vocês vão lembrar da polêmica do Estatuto do Desarmamento, né? Venderam o Estatuto do Desarmamento dizendo que isso ia derrubar os índices criminais do Brasil. Os índices continuaram subindo, né? O número de homicídios continuou subindo. Aí veio o argumento dessa turma, que é o seguinte: se não tivesse o Estatuto, subiria ainda mais. Ou seja, né, a discussão não é séria. E por último, Dantas, não sei se você já viu, eu não me lembro agora qual é a publicação internacional, talvez seja a The Economist, eu não me lembro qual é, que criou o teste da carteira. Eles vão a vários países do mundo. Deixa uma carteira aí, no meio de uma praça. Largam uma carteira cheia de dinheiro e documento para ver em quantos países, em que países essas carteiras voltam, né? É um teste muito interessante. Fizeram isso, inclusive, num programa dominical, um jornalístico dominical, reproduziu isso em algumas capitais brasileiras e, na ocasião, escolheram tal capital, a mais honesta do Brasil, alguma coisa do tipo. Seu complemento, Gani. Não, eu concordo. Essa ideia de colocar o preso para trabalhar seria excelente, né? Primeiro até daria afastaria o preso da criminalidade, né? Das drogas, daria um sentido ali, o trabalho acaba dando porque hoje em dia, só te interrompendo, hoje em dia as cadeias são um banco de talentos para o crime, né? Exatamente, exatamente. Então você acaba afastando ele da criminalidade. Aliás, esse sim seria um belo trabalho de recuperação. Não falo muito na tal da recuperação, como se isso fosse um objetivo primário do sistema prisional. Então, o trabalho é um excelente mecanismo de recuperação. E é como o Dantas colocou, né? Quer dizer, 3% do PIB não é pouco dinheiro, não. Essa força produtiva poderia estar sendo utilizada, teria impacto na economia real. Ou outro tipo de incentivos, algum programa de doação de sangue voluntária, com algum tipo de benefício, né? Uma redução aqui de alguns meses, sei lá, algo que a gente possa pensar de pena para doar sangue, que também vive faltando sangue, né, nos bancos de sangue. Enfim, utilizar este preso de uma maneira inteligente. Agora, o problema é que qualquer medida proposta vai vir já 200 ONGs, setores da imprensa, os direitos humanos, né, fazendo um grande barulho, como se todas essas medidas vão transformar o trabalho que já existe em outros países, é trabalho forçado, é escravidão, né? Vão transformar com aqueles rótulos que eles sabem fazer muito bem, vão contaminar. E é esse que é o grande problema. É um problema também cultural, é um problema também ideológico de valores aqui na sociedade brasileira. Quer dizer, para essa justiça ela ser mais efetiva, ela menos impunitiva, a gente tem que passar também por uma transformação de valores. E hoje, as universidades e as escolas acabam influenciando muito nos valores da sociedade. O fim da saidinha temporária e também alternativas para o sistema carcerário. Só para fechar, você, Dantas. Eu acho que é isso. Nós temos aí, infelizmente, um ecossistema político, econômico e até social que acaba garantindo a impunidade, garantindo a proteção dos criminosos e praticamente alimentando essa bandidolatria, né? Olha, vocês tiveram aí, a gente começou esse assunto com a saidinha, e eu deixo aqui registrado mais uma vez, a votação na Câmara foi expressiva. Todos os partidos orientados suas bancadas a votar contra a saidinha, para acabar com a saidinha, com exceção do PT, do PSB, do PSOL e do PCdoB. Eu acho que os seus eleitores, eu tenho certeza que a maioria são eleitores, são cidadãos conscientes, pagadores de impostos e que respeitam a lei, que eles devem estar se sentindo justiçados. É possível que entre esses eleitores também tenham aqueles que já foram vítimas de criminosos reincidentes. Então eu recomendo a esses eleitores
que cobrem dos seus partidos. Afinal de contas, por que vocês estão defendendo o bandido? Dantas, eu vou trazer uma informação que a produção acabou de passar, uma atualização, inclusive, da Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, com os números da saidinha. Só queria, antes disso, fazer uma pergunta, já que você acompanha o dia a dia de Brasília, você mencionou os partidos que votaram contrariamente a esse projeto em 22, na Câmara Federal. Só que, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá, a gente tem tratado disso nos últimos dias. Você acha que essa proposta agora no Senado deve unir direita e esquerda, ou aqueles partidos que se colocaram contra vão se manter firmes, contrários ao fim da saída temporária? Depende do eleitor, Daniel, depende sempre do cidadão. Se o cidadão vira as costas para o político eleito, esse político ele acaba caindo nas mãos, sofrendo a pressão de lobbies, que podem ser lobbies bons ou ruins, podem ser lobbies, né, de quem quer ver esses criminosos na cadeia, empresários que não querem ser assaltados, cidadãos de maneira geral que não querem ser mortos. Nós podemos ter um lobby positivo, uma pressão positiva. Agora, se você dá espaço e não há vácuo de poder, há a pressão do lobby negativo, dos advogados que defendem os criminosos, das ONGs que defendem os criminosos. Essa gente precisa desse ecossistema funcionando, até porque eles são muito bem remunerados. A gente não pode esquecer que o dinheiro do crime organizado é infinito, porque ele é ilegal. Então, é assim que funciona, a grana é que move. Agora, o eleitor, ele precisa entender o poder que tem. A coisa que mais apavora um político é o voto. Se ele começar, o eleitor de esquerda, o eleitor do PT, do PSB, do PSOL, do PCdoB, começar a pressionar os seus partidos e os seus eleitos a votar contra o crime, contra o criminoso, certamente o partido e o político vai seguir a orientação do eleitor. Que houve uma troca de 1/3 do Senado entre 22 e 24. Por isso que eu também fiz esse questionamento. Não são os mesmos parlamentares e congressistas daquele ano da aprovação. Agora, deixa eu trazer essa informação que a produção acabou de compartilhar, comunicado inclusive da Secretaria de Administração Penitenciária, informando que o Poder Judiciário é o responsável pela concessão das saídas temporárias, benefício previsto na Lei de Execução Penal, com datas reguladas no estado de São Paulo, conforme uma portaria de 2019 e suas complementações. Daí o Poder Judiciário autorizou a saída de 34.547 reeducandos a partir do dia 22 de dezembro de 2023. Qual foi a palavra, Daniel? Você acredita? Reeducandos. Mas é um comunicado oficial aqui. E aí, então, o universo de pessoas, de presos que receberam benefício, 34.547. E 1.566 não retornaram. E é aquela dificuldade que a gente acaba trazendo aqui todos os dias, desde que esse benefício foi concedido, né, Mota? Desses 1.566, um grande contingente volta a cometer crimes, né? Segundo uma informação que eu consegui com o DERIT, entre 2003 e 2023, 20 anos, foram 126 mil criminosos que saíram nas saidinhas e não voltaram. 126 mil. Basta um deles para acabar com a sua vida, né? E aí eu fico pensando aqui, como é que se sente uma pessoa que teve o pai assassinado, a mãe assassinada, o esposo assassinado, que perdeu um filho num crime, sabendo que o criminoso responsável, o assassino, é chamado de reeducando, como se fosse aluno, né, de uma escola pública, reeducando. Eu acho que, inadvertidamente, Daniel, nós demos aqui o melhor exemplo, a melhor explicação para o que está acontecendo no Brasil hoje. É um país que não tem coragem moral de chamar o criminoso que está preso de presidiário, né? Detento. Aí criaram apenado. Apenado parece coisa de alma, né? De assombração. Era o apenado, tem reeducando, tem pessoas privadas de liberdade. Se vocês abrirem os relatórios do Departamento Penitenciário Nacional, a última vez que eu vi o termo era esse, o termo oficial, pessoas privadas de liberdade. E nós somos o quê? Nós que somos forçados a viver atrás de grades,
nós que somos forçados a ensinar os nossos filhos a carregar o dinheiro para o assalto, né? A não se assustar se o ladrão pedir o celular. Nós somos o quê? Pessoas privadas de sanidade, provavelmente, né? Porque eu vou dizer, é muito triste a gente, e não é a primeira vez, isso aí é recorrente, faz parte do meu trabalho, ouvir esse tipo de comunicado oficial e perceber quando tiram da gente essa capacidade, quando tiram da gente a capacidade de dar o nome correto às coisas, como é que nós vamos conseguir acabar com a saidinha do reeducando? Coitado do reeducando, como é que ele vai se reeducar a partir de agora, né? Boas reflexões, viu, Mota? Obrigado por isso. Você pediu, Dantas? Não, só, a gente está falando de questão semântica desde ontem, né? Eu falei que quando eu mencionei esses 34 mil beneficiários, né? Eu falei, isso não é saidão, não é saidinha, é saidão. A gente tem que começar a chamar as coisas pelos nomes que elas são, né? Isso é suspensão da pena. Se o sujeito sai da cadeia e vai curtir o feriado, é suspensão da pena. E como bem disse o Mota, reeducando uma banana, uma ova, é criminoso, é presidiário. A gente percebe isso em setores da imprensa, capas de jornais. Vulnerável é atacado por turistas, né? Vulnerável, né? Não é o bandido, né? O vulnerável ataca o turista, né? Aí depois, o suspeito, né? O cara foi lá, cometeu um assassinato, foi filmado, o suspeito, e agora o reeducando, né? Daqui a pouco a gente vai olhar aí em algumas manchetes, o reeducando cometeu algum crime. E é claro que toda essa corrupção moral da sociedade, ela começa com a corrupção da linguagem, que faz parte da cultura. E isso vai sendo falado nas escolas, nas universidades, em setores da imprensa, no show business, no cinema. E aí chega num determinado momento que está todo mundo pensando que o bandido é um pobre coitado, né? Quer dizer, é uma situação lamentável que a gente vive hoje.